E termina hoje o prazo dado pela Justiça Federal para os manifestantes desocuparem o prédio da UNB. O grupo está na universidade há mais de um mês, em protesto contra a PEC que limita os gastos públicos e a reforma do ensino médio. Em acordo com o que acaba de ser fechado, estudantes devem deixar 5 prédios no fim da tarde e outros 6 nos próximos dias. O grupo queria 4 dias para começar a sair. Defensoria Pública, procuradores do Ministério Público e a direção da reitoria da Universidade de Brasília amanheceram nesta quinta-feira no prédio da UNB. Junto com a liderança dos estudantes que ocupam os prédios da universidade, a mesa debatia formas pacíficas para a retirada dos manifestantes que ocupam o local desde o dia 31 de outubro. O chefe do gabinete da reitoria lembrou que a audiência de hoje foi uma solicitação dos estudantes e que neste encontro, um termo de compromisso pode determinar os rumos do movimento. É uma satisfação que nós tenhamos chegado a esse momento, essa condição aqui, depois de 2 semanas de intenso diálogo. Os estudantes sinalizaram que a desocupação será feita, mas de forma gradativa e pode durar até 4 dias. Nós pedimos que nós desocupamos esses 5 prédios e a extensão de um prazo de 4 dias úteis a contar a partir de amanhã, para que nesses 4 dias úteis essas comissões sejam instituídas de fato. Pelo menos 11 unidades da UNB foram invadidas em protesto contra a PEC que limita os gastos públicos e a reforma do ensino médio. No mês passado, a Justiça Federal suspendeu ordem de desocupação da universidade por 15 dias. O prazo termina nesta quinta-feira. E a expectativa é de liberação lá do espaço ainda hoje. Pois é, mas o que o cidadão contribuinte espera e exige da administração superior da Universidade de Brasília é a verificação dos danos causados ao patrimônio e que os responsáveis sejam chamados a pagar por isso. Essa coisa de fazer protesto, fazer arruaça, badernaço, destruir o patrimônio público e a conta sobrar para nós, os otários do contribuinte, isso já cansou, já dá, já chega, né? E você você percebe aí o caráter malandro dessa invasão. Chamam de ocupação como se a universidade estivesse desocupada, mas o nome correto é invasão. A proposta malandra de 4 dias úteis para fazer a desocupação. Sabe por que é, né, minha gente? Porque tem quarta, depois tem quinta, depois tem sexta, né? E aproveita aí, o feriadão continua até a semana que vem. E o preço do combustível voltou a subir no DF. No início da semana, a Petrobras anunciou um aumento nas refinarias e o reajuste começa a ser repassado ao consumidor. Nossa reportagem encontrou gasolina antes que era vendida a R$ 3,24, chegando agora a R$ 3,69. Olhe como este posto de combustíveis da Asa Sul estava vazio nesta manhã. É a velha regra básica da economia. Aumento de preço espanta o consumidor. Nem parece o mesmo posto com filas imensas que visitamos meses atrás, com faixas promocionais para atrair os motoristas. Agora, a gasolina está lá em cima. Quando normalmente baixa o preço, essa baixa nunca chega nas bombas. A gente nunca vê essa baixa, mas quando aumenta, chega rapidinho. Então o consumidor sempre sai prejudicado. Aumentou lá e praticamente já chegou aqui, sendo que ainda tem combustível do preço anterior. Sem lógica, né? No Guará, a situação era praticamente a mesma. Também o preço estava mais alto, R$ 3,69. E o da aditivada, então, quase R$ 4,00. Cláudia, que precisava encher o tanque, desistiu. Tá caro, inclusive eu coloquei menos valor por causa disso. Como eu preciso de abastecer, eu pus bem menos do que eu colocaria em outro posto. 2016 foi marcado pela variação do preço dos combustíveis aqui no Distrito Federal, consequência da Operação Dubai, que desbaratou o cartel da gasolina, ou seja, aquela combinação de preços que agia duramente aqui na capital. Mas agora a Petrobras sofre influências do mercado externo, ou seja, o preço do barril aumentou para as refinarias. O problema é que chegou rapidamente para o consumidor.
Na verdade, acaba sendo um cabo de guerra, né? Realmente, o empresário ele faz um extremo esforço para manter suas margens, então, na hora de reduzir o preço, ele faz com muito conservadorismo e na hora que ele tem um custo adicional embutido na sua planilha, né, orçamentária, naturalmente ele passa imediatamente com mais rapidez para a preservação da margem de lucro dele. O economista disse que o consumidor deve ficar de olho neste aumento de preços. Observei alguns aumentos aí que chegaram até 14% na bomba, mas eu percebi que a margem está em torno de 3,5% a 4%. Então, realmente, é aquela história de pesquisar, observar aí o seu ambiente. O nosso entrevistado matou a charada, né? Quando tem um aumento oficial, vai para a bomba em seguidinha. Pois é, essa falta de escrúpulos é bem conhecida do consumidor aqui do Distrito Federal. Apesar da intervenção do CAD, continua a mesma regra de sempre, né? O oportunismo explícito para repassar a redução de preço, 2 reduções de preços determinadas pela Petrobras, foi a maior dificuldade. Alegaram tudo, alegaram as coisas mais absurdas possíveis para dificultar esse repasse da redução. Mas quando aumentaram em 8,1%, em poucas horas, já estava lá os postos de gasolina aqui no Distrito Federal, fazendo com que a nossa gasolina volte a ser uma das mais caras do país. E o presidente Michel Temer cumpre uma extensa agenda com parlamentares, articulando tanto o segundo turno da PEC do teto de gastos quanto a reforma da Previdência. A proposta de mudança no regime da aposentadoria passou por uma modificação de ontem para cá. Assim como os policiais militares, polícia e corpo de bombeiros também ficam de fora. A gente volta a falar com a Renata Dourado, porque esse é o tema do momento, né, Renata? A discussão da reforma da Previdência. Pois é, Rodrigo. Então, o governo recuou aí, né, e tirou os bombeiros e policiais militares dessas novas regras. Essas duas categorias também vão poder aí acumular aposentadorias e pensões. Claro que houve aí uma certa pressão. Então, essa nova proposta, com essas alterações, foi enviada ao Congresso Nacional ontem à noite. Então, a gente sabe que os debates vão ficar para o ano que vem. Claro que muito barulho vai acontecer, né? São medidas impopulares. Por um lado, o governo diz que essas mudanças são necessárias pela própria economia, o governo não vai ter condições de arcar com essa aposentadoria. Por outro lado, a gente vive num país democrático e é natural também que as pessoas se manifestem, né, contrárias a essas mudanças. De qualquer forma, o governo espera aprovar essas medidas, né? A gente lembra que por ser uma PEC, precisa ser aprovada em 2 turnos, votada ao menos em 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. Então, a expectativa do governo é que isso aconteça, ainda que tenha algumas modificações, mas no segundo semestre do ano que vem. E ainda falando em economias, ontem aquela comissão que inclusive nós falávamos aqui, criada para analisar os supersalários, aprovou o relatório da senadora Cátia Abreu com algumas propostas para alterar aí essa questão dessas pessoas que ganham supersalários. Lembrando que ninguém pode ganhar mais do que R$ 33.700, que é o salário do ministro do Supremo. Lembrando que tem pessoas que ganham até R$ 200 mil. Então, entre essas mudanças, tem o fim daquele efeito cascata para o judiciário e membros do Ministério Público. E agora, a previsão é que o texto seja aprovado, votado ao menos no dia 13 de dezembro no Senado. Rodrigo. Obrigado, Renata. Pauta importante, discussão da reforma da Previdência. E a seguir, INMET alerta para ventos de até 90 km por hora no fim do dia. O Band Cidade volta já.